Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do podcast NA. Em debate, agricultura digital. Agricultura de precisão, agricultura 4.0, 5.0, robótica, drone, sensor, sistemas integrados, agricultura digital. Afinal de contas, o agronegócio está de fato conectado nessa nova era, nessa nova onda e que tem ajudado, obviamente, a melhorar os resultados, a eficiência no campo. Mas mais do que nunca, a gente está ganhando novos conceitos dentro dessa agricultura digital. E um deles chama-se hiperpersonalização. É sobre esse tema que a gente vai conversar também agora com o nosso convidado de hoje. Ele é engenheiro agrônomo, formado pela Exalc, USP, ele é mestre em ciência com foco em economia agrícola, fez gestão de agronegócio lá na França, chique nosso convidado, e, claro, hoje ele é gerente de desenvolvimento de negócios Brasil e América Latina da Varda. Estou falando do Gustavo Libardi. Gustavo, seja bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender um pouquinho mais dessas mudanças na agricultura digital e principalmente esses novos conceitos que estão aparecendo. Mas antes de ir para o tema central da nossa conversa, queria conhecer um pouquinho o Gustavo. Já que você é piracicabano, aqui pertinho da gente em Campinas, aqui no interior de São Paulo, conta um pouquinho da sua trajetória para a gente e principalmente como é que o agronegócio surgiu aí na sua vida? Ok. Obrigado, Alexander. Obrigado pela oportunidade. Muito feliz estar aqui hoje com vocês, conversando sobre esse agronegócio nosso brasileiro que mantém a economia do nosso país. Sim, sou piracicabano, estudei na Exalc. O agronegócio começou desde criança, com tios familiares produzindo, né? Gado de corte, soja, milho. Então, passava as férias, né? Costumava passar as férias nas fazendas, pequenas propriedades, mas que para mim naquela época era tudo muito novo. E ia muito a Exalc, na época de escola também, conhecia lá como um parque. E quando eu descobri que podia estudar naquele paraíso, né, de conhecimento, mas também que é um lugar muito agradável, bonito, não tive dúvidas que era ali mesmo que eu queria estudar. E então a agronomia entrou na minha vida tanto nesse lado mais pessoal, mas também olhando quando eu conheci mais sobre as carreiras, né, e sobre a ampla possibilidade de trabalho, né? O agrônomo é assim, né? Na faculdade você ainda tem pelo menos 5 anos para descobrir qual área você quer trabalhar. Então tem essa vantagem e foi onde eu me encontrei e trabalho até hoje ligado ao campo, ao agronegócio. Mas teve ali a mosquinha das tecnologias, o digital na sua vida e Sim. Essa atração pelo digital veio de onde? Correto. Eu comecei a minha vida profissional, então, no Cerrado, né, aqui no Brasil, em Goiás, Mato Grosso, e via o quanto a tecnologia já era existente, e isso a nível de máquinas, né. Eu, aqui em São Paulo, interior de São Paulo, ainda propriedades menores, e assustava com o tamanho das máquinas naquela região, e isso me encantava. E ao longo da minha carreira, eu fui trabalhando com fertilizantes e, obviamente, com um ferramental ali, né, tecnologias para aplicar melhor esse fertilizante, através de uso de sensores, de dados, né, análise de dados, para poder ter melhor aplicação do fertilizante, além de ter uma matéria-prima de qualidade. Então, automaticamente, eu fui sendo direcionado para esse mundo digital. Eu tenho hoje 15 anos de formado e nos últimos 6 anos atuando diretamente nessa área de ferramentas digitais, depois de ter conhecido muito o campo, né, de rodar aí 5.000, 6.000 quilômetros por mês, batendo porteira, né, como vendedor, e agora podendo atuar de uma forma mais estratégica através do uso de tecnologias também ligadas à parte agronômica, que esse é um ponto fundamental. Não tem como a agronomia viver sem a presença, né, sem a proximidade, mas é fato que, assim como para todos nós, né, o dia a dia, a tecnologia tem ajudado, para o agronegócio também, né, seja para a área da produção, seja para a área de processamento de alimentos, a tecnologia ela é parte e é algo que não volta atrás. O uso de drones, de satélites, isso tudo vem para complementar um conhecimento que depende, sim, da proximidade e do conhecimento do próprio produtor. Então eu venho nessa minha jornada descobrindo muitas coisas novas, né, aplicando inovação,
mas de alguma forma também sem perder aí a ligação diretamente com o campo. Vamos então pegar esse foco do campo e entender, Gustavo, qual é hoje o grau de digitalização no agronegócio, né? Principalmente a tecnologia, ela está mais acessível? Ela é possível de ser acessada por tipos diferentes, perfis diferentes de produtores? Como é que está isso hoje? Com certeza, Alexander. A gente percebe uma crescente, né? A gente tem estudos recentes que mostram aí que mais de 80%, né, das propriedades agrícolas no Brasil usam, de alguma forma, algum tipo de tecnologia, né? É claro que é amplo, né, esse conceito, mas comparando com bases comparáveis como nos Estados Unidos, a gente está à frente desse país, né? Então, é surpreendente a velocidade que a gente tem atingido, né, na adoção. Agora, é fato também que tem muitas ofertas no mercado e naturalmente, né, com o advento aí de novos modelos, novas inteligências, né, que substituem às vezes o próprio ser humano, é natural que muitas empresas que também não nasceram do agro, comecem a entrar nesse mercado. Então, é muito do trazer, aproximar, né, aquela nossa demanda diária, trazer isso para o agronegócio, que é um campo vasto aí de pesquisa, né? Agronomia, nós dizemos que tem mais de 60 fatores, né, que impactam a produção agrícola, então são 60 áreas novas de pesquisa para essas áreas de tecnologia, né, que muitas vezes vêm do mercado de tecnologia de si, né, de telecoms, de fintechs, que agora vêm para o agro. Então isso de alguma forma facilita, né, o acesso, barateia, né, e comunica mais com o produtor. Então muitas coisas surgem. É verdade que muitas coisas também desaparecem, né, por ter uma abordagem frágil, mas tecnologias consistentes, né, se a gente buscar os últimos 10 anos, tecnologias consistentes se mantêm e buscam ser melhor aproveitadas pelo produtor, mas também muito ainda a ser melhoradas pelo próprio feedback que os produtores têm dado. Então a gente já viu aí muitos, é como todos os produtos, né? Não basta ser muito bom, tem que ter de fato ali a prática a campo. Então eu defendo muito isso, de que sim, o mercado tem adotado mais tecnologias, ainda existe uma dúvida daquilo que mais funciona, né? Não existe uma tecnologia perfeita, ninguém faz tudo. Hoje nós vivemos num mundo de colaboração, de acesso a diferentes frentes para poder chegar a uma individualização maior do produtor, tirando só ali a tecnologia por si só, que vai atender todo o Brasil, toda a situação do Brasil. Eu costumo dizer também que a agricultura ela é global, né? Essa minha experiência fora do Brasil me trouxe isso. Um produtor é um produtor aqui, é o mesmo produtor lá na Europa, mas a agronomia é local. Então não dá para dizer que as tecnologias hoje elas são aplicáveis em todos os cenários. É preciso um conhecimento local, uma base forte agronômica para poder de fato entender qual é a melhor tecnologia para cada produtor. E eu fico imaginando, Gustavo, diante de tantas opções, e você lembrou, né, do próprio leque de opções que a própria agronomia dá para as tecnologias serem desenvolvidas, vai de solo a semente, a maquinário, enfim, até condição climática que influencia. Eu imagino para o produtor, na hora que ele tem esse leque de opções e leque de tecnologias disponíveis, como é que ele faz para definir qual que é a melhor, o que vai se adequar melhor à propriedade dele, ou o que de fato vai fazer ele ter resultado na propriedade, né? Você, como uma pessoa hoje inserida nesse mundo do digital, qual é a sua dica para o produtor para fazer essa boa escolha? Muito bom. Isso me faz lembrar, Alexandre, uma história que eu vivenciei no Mato Grosso, onde falar que era da área do digital de uma empresa era até ruim. O produtor encarava isso como alguém que ia de novo contar uma história, prometer muito e entregar pouco. Para Então, empurrar algum produto ali para ele. então, em algum momento, era bom para as empresas terem esse viés mais para o digital, mas nem sempre o produtor encarava isso como uma coisa muito boa. Então, era melhor falar que era agrônomo, pronto, e seguir com a melhor procura ali, né, do que encaixava, e aí ter a tecnologia como uma consequência. Então, o produtor sabe muito bem diferenciar, né, quando é algo que ele de fato precisa e quando não é aquilo que é bom só para um lado, né? Então, o contato com o produtor é muito importante e essa validação. Então,
Aqui na Varda também, nós só lançamos algum produto digital novo depois de ter validado não só com a parte acadêmica, né, científica, com a comunidade científica, mas também com produtores, né, isso a nível global. Então, o produtor hoje, ele está sabendo diferenciar, não basta só baixar um aplicativo, né, a gente vê muitos produtores que baixam um aplicativo de uma empresa por ouvir, às vezes na TV ou na internet, depois de uma semana não tem uso, acaba apagando, né? Então, essa recorrência é importante, olhando para o lado da empresa, né? Ter uma ligação constante com o produtor. E criar essa confiança com Criar o cara, essa confiança. Né? Fazer com que ele, de fato, teste o produto, né? Então, para o produtor, ele ficar muito ciente de que se alguém prometer demais, que faz tudo, que bastam 3 cliques para ter um resultado, sempre suspeitar, porque hoje é muito difícil. A agricultura é complexa, né? Os processos são complexos, não dá para dizer que dá para substituir ali o agrônomo só pelo aplicativo, então é muito do questionar. Então, a dica que eu dou para os produtores é questionem as fontes, peçam para validar, para testar isso primeiro, né? Antes de sair adotando, porque muitas vezes pode ter alguém tentando ganhar alguma vantagem em cima de um dado que depois não sabe aonde isso vai parar. Então, é possível buscar hoje na internet, né, ferramentas que já têm uma consolidação e sempre consultar o agrônomo que está lhe dando suporte, né? Sempre consultar a revenda, a cooperativa ou o técnico agrícola, né, ligado a alguma agência, para poder, de fato, entender se isso é algo robusto ou é mais uma proposta que não tem viés. E a partir do momento que você cria essa possibilidade do produtor entender que aquela ferramenta vai ajudá-lo de alguma forma, você acaba tendo ali um produtor diferenciado. Sim. Porque a partir da adoção daquelas tecnologias, ele vai conseguir resultados diferentes ou resultados melhores. Sim. Obviamente, dentro da expectativa dele, né? Corretamente. Então, essa proximidade, essa confiança permite que uma ferramenta digital ela seja de alguma forma customizada também, né? Não dá para ter só um modelo e assumir que isso vale para todos os produtores de soja no Brasil. Cada região tem o seu manejo, tem a sua condição climática diferente, então é importante que tenha esse domínio, né, por parte do produtor de pelo menos saber o que ele precisa, porque isso também é um ponto. Muitas vezes é tanta abordagem, é tanta empresa prometendo, né, ferramentas fantásticas e milagrosas que o produtor acaba se perdendo e perdendo o foco do que de fato ele precisa, né? Então não dá para ele querer abraçar tudo de uma vez, né? É muito difícil. Então, se é a parte mais do clima, bom, existem empresas hoje que estão focadas no clima, mas isso não está sozinho, isolado, né? Está ligado sempre a outras questões. A melhor variedade da soja, ou ainda um manejo mais apropriado para a aplicação de algum defensivo. Então, o ponto que eu vejo as empresas precisam entender realmente essa complexidade, não achar que vai conseguir cobrir todos os pontos, né? Escolher as suas batalhas e ser o mais claro possível com o produtor e dizer que está ali para aprender junto com ele também, porque nada melhor que o produtor dizer o seu problema e tentar encontrar a ferramenta, e não o inverso. Criar uma situação que às vezes nem é o problema dele. Né? E daí a gente introduz o tema do nosso podcast hoje, que é a tal da hiperpersonalização. A partir do momento que eu tenho definido o que eu quero e tenho as ferramentas que vão me ajudar nesse processo, fica cada vez mais fácil de personalizar ou de tornar único a minha atividade rural. É essa a tendência, Gustavo? Isso mesmo, Alexander. Uma vez que esse estudo, né, essa análise pelo produtor foi feita de entender realmente as oportunidades, né, de melhoria, onde ele não tem talvez tanta escala ou tanta vantagem competitiva ali para a produção da cultura que ele estiver produzindo, ele precisa então entender que o mundo hoje ele está conectado. Né? Então, se ele mantiver isso só para ele ou ligado apenas a uma empresa, dificilmente essa empresa vai conseguir atendê-lo sozinha. Então, o ponto é esse compartilhamento dessas informações. Aí é um caso bastante sensível, né? Falar de compartilhamento de dados, privacidade, isso a gente respeita. A Varda trabalha com essa visão de que os dados são do produtor, mesmo que uma empresa, né,
coloca esses dados no aplicativo, esses dados seguem do produtor, mas é importante também do lado do produtor que se ele enxergar um benefício, né, de uma combinação desses dados, de uma empresa de sementes, com uma empresa de defensivos e fertilizantes, por exemplo, com clima, essa combinação que ele esses dados já estão sendo passados por essas empresas, que se ele autorizar que esses dados sejam acessados no conceito de harmonização e de entendimento de oportunidades ali, ele vai ter muito mais riqueza na abordagem do que ficar falando com cada empresa de forma isolada. Então, a hiperpersonalização ela vem muito dessa questão da hiperlocalização e da individualização, né? Hoje nós sabemos que existem ainda muitas empresas usando as médias, né, das regiões, né, dados de IBGE, que, com todo respeito, são dados muito bons, mas não são suficientes hoje, dado o avanço da tecnologia, né? Produtores têm diferentes perfis, então é possível hoje a tecnologia de sensoramento remoto por satélite, ou drones, ou mesmo dados climáticos, conseguem ter uma granularidade muito maior hoje. Então, as empresas precisam agora entender como usar esse ferramental, atrelando os seus produtos a combinações que eles não tinham antes. O caso do seguro agrícola. Até 5, 6 anos atrás, um seguro agrícola era contratado apenas com uma latitude, longitude e a cultura do produtor. Isso trazia um risco enorme, né? Era bom pelo fato da simplicidade, mas para quem estava ali financiando a produção, trazia um risco enorme. Hoje ainda existem seguros aplicados a um galpão, a um silo. Né? Como que você encontra isso dentro da fazenda? Não basta dizer que é na fazenda do Alexander. Pode ser uma fazenda que tenha muitos galpões. Então, o fato de você ter essa transparência em compartilhar esses dados, protegidos, né, obviamente, mas de uma forma segura, permite às empresas uma abordagem mais específica, mais personalizada. Gustavo, eu sei que a Varda trabalha nesse processo e tem um trabalho de desenvolvimento mesmo para chegar nesse resultado que você está falando. Antes de entrar nos detalhes, eu queria que você contasse um pouquinho do que é a Varda, como é que ela surgiu e com que objetivo. Sem dúvida, a Varda não faz nada sozinha, né? A gente precisa ter esses usuários, esses parceiros para poder de fato desenvolver essas aplicações a campo. A Varda ela nasce em 2021, né, dentro da Yara International, uma empresa de fertilizantes aí, mundialmente conhecida e líder, né, na área de nitrogenados e fertilizantes no mundo, com o conceito de criar o Global Field ID, né, que é o ID, o identificador exclusivo de cada talhão, de cada parcela, gleba, piquete. Então esse conceito foi criado para se ter um padrão, né, uma linguagem geoespacial padronizada, que a princípio foi criada só para atender a Yara, mas que quando ela percebeu que essa dor de geolocalizar as áreas é uma dor de todas as grandes empresas, ela decidiu então tirar, né, essa estrutura. Hoje a Varda é uma base independente, nós temos uma sede na Suíça, uma atuação, um escritório na Alemanha, e estamos aí em 9 países, com time espalhados aí por 9 países, para atender não só a Yara, né? Então a gente não tem uma exclusividade, a gente é ligado, né, financiado pela Yara, mas não temos a obrigação de atender só a Yara, uma vez que a gente preza pelo bem coletivo, criando então produtos que são aí pré-competitivos, né, que são a camada zero, né, infraestrutura básica de toda a empresa que pretende depois fazer algum tipo de recomendação, alguma análise usando mapas. Então, só para a gente fazer uma comparação aqui para as pessoas poderem entender do que a gente está falando, o que é essa base que você está dizendo aí. É como se eu estabelecesse um CEP, uma localização para cada lugar do mapa. É isso. A gente tem hoje registros, né, das propriedades em matrículas, em bases do INCRA, em bases do CAR. Isso é algo documental, né, é cartorário. O que a gente tenta fazer é criar uma referência no nível ainda mais granular, que é o nível do talhão. Né? Então, essa base, essa camada geoespacial, vamos dizer assim, é como se fosse o Google Maps. É como se a gente tivesse, a partir de imagens históricas, né, de satélite e dados recorrentes, a gente conseguisse criar, então, né, e a gente consegue, de fato, criar, isso já é funcional, já existe esse sistema, né, com uma referência
onde a gente delimita, né, as propriedades e atribui, né, associa a cada unidade de produção, né, como se fossem unidades de produção ali, né, os talhões, onde existe uma certa homogeneidade do manejo, né, a gente atribui um código alfanumérico único, como se fosse um CEP. Então, independentemente de quem esteja ali operando, né, naquele espaço, naquele tempo, aquele código, ele permanece. Então, se amanhã a fazenda, o talhão mudar de proprietário, ou uma área arrendada, que às vezes não tem a matrícula, para ela se justificar como uma área de produção, eles podem, então, passar a adotar esse Global Field ID como uma linguagem universal, que diz ali o espaço, né, e o tempo de produção, para permitir, então, uma maior transparência, garantia de origem da produção e uma maior facilidade quando uma empresa precisa ter acesso a outros dados que muitas vezes foram registrados com polígonos diferentes, com nomes diferentes. Essa parceria com a Yara se deu por conta de uma necessidade que a empresa tinha de entender como que os fertilizantes estavam atuando em cada pontinho ali, é isso? Como é que é essa história? É isso, a Yara sempre prezou pela fabricação, né, de fertilizantes já com menores, com redução de emissões, de forma mais limpa. E isso foi comprovado também que a campo, os fertilizantes, em sua maioria, os fertilizantes premium, eles têm uma menor pegada de carbono. A questão é que não adiantava só o produtor comprar o fertilizante e com a nota fiscal, né, exigir algum tipo de precificação diferenciada, uma vantagem de crédito de carbono só com a nota fiscal. Isso não acontece dessa forma. Ele precisa provar aonde foi aplicado e a produção saiu daquela área onde teve o fertilizante diferenciado. A questão é que também diante de uma cadeia tão complexa que é do agronegócio, muitas empresas utilizam vários aplicativos, né, várias formas de identificar aquela área, com nomes diferentes, polígonos diferentes, né, que às vezes querem dizer a mesma coisa, mas que no final fica difícil de você comparar devido à diferenciação de cada registro. Então a Yara criou o conceito do Global Field ID como sendo essa base única, esse ID, né, que independentemente de como cada talhão ali aparecesse na tela de cada aplicativo, no final do dia estava todo mundo falando do mesmo pedaço de terra. Foi por isso que você falou da necessidade que a Yara percebeu de ampliar essa possibilidade para outras empresas. Isso, então inicialmente foi criado para ter essa maior rastreabilidade, para a Yara entender depois da fábrica para onde foi esse fertilizante, não só na fazenda, mas para qual talhão foi aplicado. Então, uma vez que tem um ID único, todo mundo conseguiria rastrear melhor, entender melhor o benefício no final lá para quem deveria ser dado, não só para a fazenda, mas para aqueles talhões que receberam, né, esse tipo de fertilizante. E essa dor de entender o que acontece numa fazenda é uma dor de todas as empresas que estão hoje buscando se profissionalizar no agro, que é trabalhar com mapas atualizados, né, recentes, para poder ter a melhor estratégia de recomendação, muito antes de visitar o produtor. Então é possível hoje, né, através do Global Field ID do nosso sistema, empresas entenderem, né, o perfil, o comportamento das áreas em termos de geoespacialização, antes mesmo de oferecer algum tipo de produto. E tendo a adoção dos IDs e olhando para o mercado quem mais está adotando, é possível começar a cruzar esses dados com o aceite do produtor, combinando produtos mais personalizados. O dono da informação é o produtor. Sempre, sempre. Isso está muito claro. Né? Já conversei com algumas empresas que falam, não posso passar esse dado para outra empresa porque esse dado é meu. Não, o dado sempre é do produtor. Enquanto ele tiver a relação com as empresas, ela pode usar esses dados em benefício dele. Mas ela não pode se apossar desses dados. Tem histórias aí no passado de empresas que não eram muito claras nessas estratégias, né? O produtor não sabia onde o dado dele ia parar. Então, hoje as políticas, né, a própria legislação, né, de proteção de dados, a LGPD, é muito clara nisso, né? Então, o produtor tem que se atentar, né, que uma vez que ele pedir os dados para algum outro benefício, a empresa tem que liberar esses dados de volta, porque esses dados são do produtor. A partir do momento que está estabelecida essa base, que tem a necessidade de buscar conexões para se chegar
a um manejo, a uma adoção de tecnologia mais personalizada para o produtor. Como é que as empresas viram isso e como é que está hoje em termos de informação mesmo se criando esse movimento? O mundo é colaborativo, né? Ninguém tem tudo, ninguém faz tudo. As empresas começaram a entender, algumas com mais profundidade, outras ainda estão entendendo, que é possível hoje ter acesso a mais dados do que aqueles que eles têm já dentro de casa. E isso remete ao conceito da agronomia, né? A combinação de fatores. Não adianta você ter uma melhor genética ali, né, a mais atual, a melhor da região, se o solo não tiver capacidade para nutrir aquela soja. Não adianta você ter uma condição de solo muito boa, uma fertilidade, né, usar produtos da Yara, por exemplo, se não chover. Então, o tipo de manejo ele é muito interligado e as escolhas, né, as empresas têm que entender que as escolhas elas são uma combinação de fatores que levam àquela melhor definição de portfólio. Então, o desenvolvimento dos produtos já levam em conta isso, mas num ambiente controlado, em áreas, em parcelinhas e tudo mais. Quando a gente vai para o mercado, para as áreas comerciais, às vezes a agronomia é esquecida. É muito visado apenas o negócio, né? E os conceitos básicos da agronomia são esquecidos. Então, o que a gente tenta trazer de volta é, através de uma linguagem padrão, neutra, né, que essas empresas consigam trocar esses dados, sendo o produtor um pivô importante na escolha de que tipo de dado ele quer compartilhar com cada empresa, né? Então, a ideia é cada vez mais ter esse empoderamento do produtor, onde ele tem acesso aos seus dados, não apenas da forma com que ele passa para as empresas, mas aos dados já mais trabalhados, e que esses dados, de alguma forma sejam compartilhados com aqueles que, de fato, têm maior interesse. Por exemplo, hoje existem instituições financeiras, bancos, que visam, né, privilegiar, fornecer taxas mais atrativas para aqueles produtores que praticam plantio direto, práticas regenerativas, que tenham um cuidado melhor com o meio ambiente. Agora, como é que a gente garante que esse banco vai ter uma informação correta se o produtor muitas vezes fala, mas isso não chega até o banco de uma forma padronizada? Então, muito do que se faz hoje, o nosso agro é sustentável, né, ao contrário de que muita gente lá fora pensa, mas é possível que isso apareça. E só vai aparecer se a gente tiver métricas claras e padrões. Então a Varda, além do Global Field ID, ela pensa nesse propósito muito maior, que só é possível comprovar se a gente tiver métricas e padrões claros. Então o que a gente tenta colocar para as empresas é que não adianta só ela ter uma iniciativa positiva de buscar os dados dela mesmo e em cima disso buscar um reconhecimento se ela não tiver essa visão, né, de todo o contexto que está ali em volta do produtor. Então, a ideia é de ter um maior benefício para o produtor através dessa informação que volta para ele, que ele domina e que ele possa, perante um banco, por exemplo, se diferenciar do seu vizinho, que às vezes tem práticas não tão legais ou que tem um nível de produção menor, mas que isso hoje não chega até o banco. Mas é possível expor essas informações sem avançar, por exemplo, em segredo industrial, em tática de negócio, enfim, dá para avançar nesse sentido? Com certeza. A Varda e o Global Field ID, que é esse principal produto, nós temos outros voltados para a parte de solo e tudo mais, a gente preza muito pela privacidade, né? E já existem leis que protegem o produtor disso e as próprias empresas disso, né? Aonde a gente está inserido, Alexandre, é muito na questão de uma ferramenta pré-competitiva. Então, eu não estou conflitando com as plataformas que existem no mercado. E ao momento que uma empresa decide compartilhar um dado com outra, eu não tenho acesso. Mas você expõe o resultado e não a forma como foi feito, os detalhes da maneira como foi feita, é isso? A gente ajuda essas empresas a trocarem seus dados, quando for interesse do produtor e delas mesmo, a se encontrarem mais rápido. Hoje existem vários formatos, né, de plataformas. Quando uma empresa encontra uma oportunidade em trocar, em ter sinergias com outras empresas, ela fica naquele dilema. Poxa, eu desenvolvi por tanto tempo esse produto, essa tecnologia, essa plataforma, ela é melhor que a sua. Não, a minha é melhor. E aí fica essa discussão de quem vai adotar o sistema de quem.
Então, isso não leva a nada. Isso fica, né, numa discussão de filosofias, então a gente acaba entrando E de nesse... achismo, né? a gente entra nesse meio e neutraliza. Fala, olha, ok, não é a sua que é melhor, ou a do outro que é melhor, nem a nossa, mas a nossa é neutra. E se você tiver o acesso a essa base comum, né, de talhonamento, não dos dados que cada uma pertence, já detém, a gente vai conseguir atrelar, a juntar. É como se a gente estivesse pensando numa malha de trilhos de trem, de ferrovia. Então, a Varda ela constrói essas ferrovias, esses trilhos, e cada estação, né, do trem ali seria como as bases das empresas, que tem a sua devida proteção e seu distanciamento, até físico. Agora, quando uma empresa decide, no contexto, compartilhar dados, por exemplo, dados de clima para uma empresa de defensivos, para que ela consiga ter um melhor desempenho na aplicação, janela de aplicação, ela vai precisar ter uma transferência de dados de uma base para outra. Ela pode, então, ter a escolha de trocar esses dados por caminhos, por trilhos conhecidos. Então, onde a Varda é esse trilho que sustenta esse vagão, esse trem, de um lado para o outro, né? Caso contrário, sistemas diferentes de cada uma delas não se conversam, pode ter algum conflito, enfim. Ou teria um tipo de custo, né, na construção de uma ponte, né, ligando ponto A a ponto B. E aí voltaria essa discussão de qual base é melhor. Então a gente facilita a dor de todo mundo, né, que é deixar com a Varda essa manutenção desses trilhos, desses caminhos conhecidos, e que no momento oportuno esses dados facilmente são encontrados e combinados, gerando aí benefícios para o próprio produtor e para as empresas que passam a adotar aí portfólios mais personalizados, e isso cria um ciclo virtuoso positivo. Quer dizer, no final das contas, eu consigo atender, pelo menos do que eu detectei até agora, me corrija se eu estiver errado, 3 públicos diferentes, que é o produtor, sim, que ele vai ter a garantia de utilização de ferramentas que vão responder de forma a melhorar a eficiência dele, com melhor produtividade, melhor qualidade do produto que ele está plantando, enfim, a tal da sustentabilidade que todo mundo quer hoje, ele vai ter como confirmar que ele utilizou de forma comprovar, sustentável toda a produção dele. Temos o lado das empresas, que, como você disse, pode criar portfólios personalizados, e isso agrega valor, obviamente, para os produtos da empresa. E temos o lado de fora também, que vai se beneficiar com isso, porque obviamente fazendo retorno para o produtor, mas você falou das seguradoras, você falou dos bancos, enfim, eles podem criar projetos ou financiamentos especiais para aquele produtor. Sim. Então, temos vários setores sendo atendidos aí. Com certeza, o agronegócio não é uma coisa só, né? São vários segmentos, e esses segmentos estão interligados, né? Se a gente pensar na produção, além do mercado financeiro que eu comentei, pensar nas empresas na indústria de alimentos, né, ou de processamento de carne, né, enfim, produção de carne, é muito importante que lá na ponta, né, 1 ano e meio depois... A tal da rastreabilidade. 1 ano e meio depois que aquele gado ficou a pasto, né, engordando, como garantir que aquele gado, aquele lote de carne realmente passou por condições de manejo mais eficientes do que outras áreas vizinhas? Então, essa rastreabilidade, no final do dia, é essa confiança, essa transparência. Então, não adianta só a empresa, no final do processo, contratar uma outra empresa de calculadora ali de eficiência, né, de comparativos do manejo tradicional, do manejo mais eficiente, e depois dar uma nota para esse produtor, para esse pecuarista, se ela não tem acesso a todos os dados detalhados. Então, se cada parte, ao longo do processo, da empresa de coleta de solo, do laboratório, a própria empresa visitando o produtor, as empresas de fertilizantes, o manejo desse pasto, o pecuarista, o Excel, a planilha, os papéis, as gavetas. Se nada disso estiver falando a mesma linguagem, vai ser muito burocrático e muito pesado montar esse dossiê ao final do processo. Então, o que a gente tenta fazer é o seguinte: cada parte no processo, se utilizar as suas próprias ferramentas, mas atrelando esses dados, as camadas de dados, que vão sendo coletados ao longo do tempo daquela safra, daquele ciclo, usando a mesma raiz, né, o mesmo identificador, ao final de um ciclo, é muito mais fácil ter uma chave só
para abrir uma porta, né? E olhar todo aquele histórico do que aconteceu, do que essa empresa ter que ter várias chaves para abrir várias portas em formatos de padrões diferentes para tentar unificar e harmonizar esses dados. Então, hoje, a curto prazo, algumas empresas não entendem a necessidade de usar o Global Field ID. Porque falam, eu já tenho as áreas, eu já tenho os polígonos, eu já conheço meus produtores. Só que isso é a curto prazo. Uma vez que você começa a ter uma identificação única das áreas, você pode ser, inclusive, notificado se uma outra empresa de outro segmento atualizar aquele polígono. Você, enquanto indústria de alimentos, pode ter isso atualizado sem ter nenhum esforço. Então, o ponto é se manter atualizado o mais, na maior velocidade possível, né? Então, imagina a preocupação de um banco na hora de emitir um financiamento e, por algum motivo, não identificar que teve ali um desmatamento na área porque o dado que foi trabalhado foi um dado desatualizado. Então, se uma outra empresa de outro segmento, de fertilizantes, por exemplo, tiver ido lá na área mais recentemente e apontado de alguma forma que aquele polígono que está indo para o contrato do banco foi alterado e pode ter sido por desmatamento, instantaneamente, antes de emitir, o banco pode ter essa informação por outras vias. Então é muito importante essa questão do benefício para o produtor, mas também benefício para as empresas que financiam o agronegócio, né? Cada vez mais empresas privadas estão financiando, né? E que muitas vezes não se atentam a essa informação, mesmo tendo acesso à tecnologia, mas usada de forma isolada ou ainda não tão explorada, essa combinação de fatores que hoje é possível através das bases que já existem. E, de novo, o conceito de hiperpersonalização se consolidando aí no agro, nas empresas ligadas ao agro, nos fornecedores do agronegócio, enfim, é um conceito que vai se criando hoje. Como é que está essa questão da hiperpersonalização? É uma tendência já em andamento? É uma questão já consolidada? Enfim, como é que a gente entende esse conceito? Sim, hoje está muito no começo, né? É um conceito que a gente já conhece para as pessoas físicas, enfim, nós todos, né? Quando vai contratar ali um seguro para casa, um seguro para o carro, por exemplo, a gente gosta, né, de ter ali o seu perfil sendo confirmado, né? E aquela proposta que venha de fato e não uma média ali da região. Então, esse conceito é muito ligado a essa individualização também vinda de outros mercados, né? Mas ainda algo muito inicial, né? Falta muitas vezes recursos, né? Então, recursos humanos muitas vezes para ter esse tempo, né, de dedicar nesse cruzamento de bases de dados que levam tempo, não é algo imediato, né? Então, as empresas têm os seus roadmaps, as suas prioridades, e elas muitas vezes têm que parar para olhar, né, para uma fusão de dados, que muitas vezes isso leva tempo, então não é tão imediato. E o agro é assim, né? Tem a safra, tem o tempo, não é como uma telecom que muda um processo e já tem isso medido imediatamente. Então existe todo um aprendizado, né, das empresas de mudança da cultura, de passar, né? Sempre fiz assim, agora eu vou olhar para outras coisas, então tem essa questão. E também tem os pontos, por exemplo, uma cooperativa. Se uma empresa inovadora que busca diferenciar lá um produto, chegar numa cooperativa e falar que um cooperado produz melhor que o outro cooperado, você pode gerar todo um ciúme, né? Que você não pode falar mal dentro de uma cooperativa de que um produtor é pior que o outro, né? Esse conceito da igualdade. Então, assim, é um caso prático que a gente teve recente, né? Então tem que ter muito jogo de cintura e quando você for falar de diferenciação no perfil, porque você pode estar mexendo, às vezes, com o ego dos produtores também. Mas, ao mesmo tempo, se eu não faço isso, eu trabalho pela média. Pela média, acaba penalizando quem é eficiente, né? É isso. No todo, acaba que é muito mais positivo, né? Mas, num primeiro momento, se a abordagem não for correta, você pode gerar esse tipo de confusão e falar, não, então eu não sou bom? Não, não é isso. É que você tem pontos para melhorar. Agora, existem situações diferentes que devem ser tratadas diferentemente. Ou servir de exemplo, né? Exato, um benchmarking, uma comparação. Exatamente. Esse cara foi bem, então vamos fazer o que ele está fazendo para também melhorar o nosso nível, né? Exatamente. Então, hoje é possível você criar modelos de propostas de seguro rural, por exemplo, de ter mais de 1, 2, 3, 10 modelos, de acordo com a quantidade de elementos que o produtor aceita compartilhar com a seguradora. Então, quanto mais superficial a análise, pior vai ser o produto na ponta. E aí mais frustrado vai estar o produtor.
Então tem essa questão da necessidade das empresas terem mais acesso a dados, não só da base dela, mas também que hoje com o Field ID é possível acessar dados de outras bases. E do outro lado tem um produtor que ainda é um pouco arredio, e é possível entender devido a essa abordagem tamanha que nós temos, né, visto a campo aí, e assédio, né, em termos de quantidade de serviços milagrosos. Então você tem essas duas frentes e a gente está tentando de alguma forma facilitar esse entendimento, né, para que no final as duas partes, ou todo mundo na cadeia, seja beneficiado e protegido, né, devido ali o controle que a gente estabelece, mas que isso permita uma positividade no sistema e que as relações elas fiquem cada vez mais confiáveis, mas também levando em conta cada necessidade de cada produtor e de cada talhão, né? Porque esse é o caminho que a gente está observando agora, né? A agricultura 4.0, essa questão toda da gestão por metro quadrado. Então, não basta apenas ter ali o código, o polígono do CAR. É uma referência excepcional, o Brasil avançou muito nisso e tem que avançar muito mais, né? Mas hoje é possível atrelar as operações aos talhões, né? E tendo um complemento do CAR. Mas a questão é possível entender a nível de detalhe mais profundo do que a gente trabalhava há 5, 6 anos atrás. O fato é que todas essas conexões só são possíveis de se fazer hoje graças à tecnologia que a gente tem também aí à disposição. Enfim, temos um novo mundo para o agronegócio aí. Isso muda a forma de produzir? É uma nova revolução? O digital a gente pode trazer ou apresentar como uma nova revolução aí do agronegócio? Sem dúvida. Que já passou por várias, né? Sim, sim. O produtor, por si só, ele já é um pesquisador. Ele já é um entusiasta. Muito do que a gente vê hoje de tecnologia nasceu no campo, nasceu de conversas com produtores. Ele testa todo dia. Ele está ali, só que muitas vezes não é ouvido, né? Não tem a oportunidade de ser ouvido. Então, a digitalização ela favorece muito essa questão de quem tem essa visão de alguma forma, adaptar as condições locais, ouvindo o produtor, e ao mesmo tempo deixa as empresas míopes, porque acham que só dentro do escritório é possível criar soluções e depois, quando vão testar a campo, isso não funciona. Uhum. Então, existe todo esse dilema do quanto da digitalização ela pode ser positiva ou, de alguma forma, se usada de forma incorreta, ser negativa, né? Então, a revolução está acontecendo todos os dias, né? Quando a gente liga a TV, ou pega o carro, ou monta numa máquina, num trator, né? Tudo é muito mais simples, né? Os tratores autônomos aí, né? Que estão já começando os robôs. Enfim, então isso é muito mais a gente encarar, né? Como lidar com isso do que ser contrário a isso, né? Muito do que a gente usa hoje, né, de tecnologia, celular, por exemplo, ninguém imaginava que a gente ia ficar tão dependente de um aparelho celular, né? Então, o status quo está mudando e a gente tem que acompanhar isso, mas de forma que a tecnologia sirva à produção e não ser só mais uma etapa que cria uma necessidade para o uso da tecnologia. Então é muito dessa análise que o produtor, a produtora tem que fazer na sua propriedade, entendendo ali aonde de fato precisa ser apoiado e buscar essa tecnologia que de fato faz. Não tem tecnologia boa ou ruim, tem a tecnologia que atende que faz sentido aquela necessidade. Então, nesse universo hoje que é muito imediato, né? A consulta, né? Hoje um comercial sai de uma fazenda e se ele falar alguma coisa errada, né? O produtor nem liga mais de volta, porque ele consulta ali o Google e vê e confirma, né? Ou quase que em tempo real se aquilo que está sendo falado. Então exige sim uma formação, uma capacitação das equipes, também das empresas, né? Que não está hoje preparada, a maioria não está preparada para adotar esse sistema, né? Não é sair do tradicional, mas é combinar novos elementos que a tecnologia propõe. E essa dificuldade de entendimento muitas vezes transparece no produtor que fica assustado, porque não confia. Então, o que eu vejo muito é empresas que têm produtos, tecnologias muito boas, mas que ainda não sabem vender. Não sabem colocar isso de forma inteligente para o produtor, ou porque quer vender, né, tudo de uma vez, ou porque, então assim, máquinas, né, com sensores
e empresas que não sabem nem explicar, né, como funciona. Então isso acaba gerando toda uma... E sem entender se aquilo é de interesse do Se é de interesse, produtor, né? e aí tem vários casos, né, de primeiro perguntar, entender. Então, assim, acho que é o básico, ele segue muito forte, né? Não adianta ter só tecnologia se aquilo, de fato, não serve naquela situação. Então, o que eu sempre falo é isso, né? Ouvir o lado do produtor, entender as capacidades da empresa e tentar encontrar algum ponto ali de sinergia em comum que faça sentido. Começar pequeno, né? Início, meio e fim, aprender com os erros, celebrar ali as vitórias e conseguir crescer junto, criando esse vínculo de confiança, seja via uma cooperativa, via alguma revenda, que isso está muito forte, né? Esses grupos agora criando estratégias, alguns até parando, reavaliando, né? Porque é tanta tecnologia que não sabiam como colocar isso no mercado. Então existe sim uma descrença em algumas regiões no Brasil pelo grande assédio, e é preciso retomar isso, mostrando que a tecnologia ela pode sim ajudar, mas é possível também desconfiar em algumas situações, como tudo que a gente percebe hoje, né, com esse avanço. Mas é claro que a tecnologia tem que estar sempre atrelada aos conceitos agronômicos, à combinação de fatores, a tentar controlar o máximo possível de variáveis e saber que não é possível controlar tudo, e ser claro no momento da venda, no momento da abordagem, para que isso seja estabelecido e que outros pontos possam ser trabalhados de melhoria mais adiante, não tudo de uma vez. Gustavo, a gente está chegando já ao final do nosso podcast. Queria deixar espaço final aberto para que você possa passar a sua mensagem aí para quem está nos ouvindo, para quem está nos acompanhando, e principalmente estimulando o produtor a pelo menos testar, conhecer, buscar as tecnologias, mas mais do que isso, entender o que ele precisa antes, né? Sim, perfeito. Hoje a Varda tem já então esse sistema, o Global Field ID, que ele é aberto, é gratuito, é acessível online, fieldid.varda.ag. Qualquer pessoa, basta um simples cadastro, é possível acessar e começar a interagir com essa plataforma. As empresas têm também acesso a um portal do desenvolvedor. No nosso site, varda.ag, é possível já ter ali um link que direciona, né, a essa base, essa camada de infraestrutura para suportar as plataformas que já existam de forma amigável e via API. E o que eu sempre falo não dá para se estabelecer novos movimentos ou padrões na produção se a gente não tiver clareza nas métricas, né? Então a confiança ela só é construída a partir do entendimento, né, das partes de que aquilo de fato funciona. Então a Varda tem essa premissa, né, de ser esse bem coletivo para o agro, a partir de métricas. É como se fosse criada então uma nova unidade de medida para poder realmente facilitar aí que as empresas e o produtor seja beneficiado no final disso, com maior transparência, maior eficiência, e que as práticas mais sustentáveis de fato apareçam para toda a cadeia de forma mais benéfica para todos. Gustavo Libardi, obrigado, meu amigo, pela participação. Alexandre. Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho mais desse universo digital que está se desenhando aí para o agronegócio. Tenho certeza vem aí trazer mais evolução, mais eficiência, maiores resultados aí para a nossa produção, principalmente nessa questão da sustentabilidade, né, Gustavo? Que é hoje um fator muito cobrado hoje pela sociedade, e muitas vezes o produtor esbarra na falta de informação mesmo para passar ou para assegurar do que ele está fazendo é sustentável. E a gente sabe que muitas práticas são sustentáveis na agricultura brasileira. Obrigado, cara. Muito bom, eu agradeço. Obrigado. Tá aí então, Gustavo Libardi trazendo informações desse novo universo digital que está se desenhando para o agronegócio brasileiro. E dessa forma a gente encerra mais um episódio do podcast NA. Até a próxima!